Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e bem-vindo ao meu canal Influente. No vídeo de hoje eu irei comentar sobre um conto intitulado A Liga dos Cabeças Vermelhas, ou em inglês The Red-Headed League. E essa é uma história do famoso detetive Sherlock Holmes. E ela foi escrita por Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle era escocês e ele se formou em medicina. Mas durante as suas horas vagas, ele escreveu vários romances e contos sobre o famoso detetive londrino. Os trabalhos de Conan Doyle é composto de 4 romances principais. Como vocês sabem, como eu comentei anteriormente, o romance é uma história geralmente longa, porque ela possui diversas tramas. Mas o Conan Doyle, ele também escreveu diversas histórias curtas, que possuem apenas uma trama. Mas por que você deve ler os contos ou até os romances do famoso detetive londrino? Primeiro, as histórias são bastante interessantes e ela faz com que você fique preso ao livro. Segundo, essas histórias, pelo menos os contos, eles são bastante curtos. Eles são em torno de 10 a 15 páginas cada um deles. E isso é interessante para uma pessoa que está aprendendo inglês, porque como o livro não é muito grande, não se torna uma leitura muito maçante. Um outro ponto que é interessante e que eu vejo como uma vantagem de ler as histórias de Arthur Conan Doyle é que em determinadas situações ele vai ter que usar uma quantidade significativa de adjetivos para descrever a situação ou o ambiente no qual o famoso detetive londrino se encontra. Vocês irão ver, à medida que vocês adquirem uma certa fluência no inglês, que as palavras mais difíceis a serem memorizadas são justamente os adjetivos, porque muitas vezes esses adjetivos eles nem existem na língua, mas o adjetivo em si é uma descrição com substantivos de um determinado ambiente. Então, à medida que vocês forem lendo esses contos do Sherlock Holmes, vocês irão ver que o vocabulário de vocês também irão aumentar. E não de uma forma maçante, porque as histórias são divertidas. E uma outra vantagem de ler esses contos do Arthur Conan Doyle a respeito do famoso detetive é que todas as histórias elas estão disponíveis na internet gratuitamente. Não só essas histórias estão disponíveis não só em PDF, mas também como audiobooks. E eu vou colocar na descrição desse vídeo 2 links. Um para o PDF em si, para que vocês possam fazer o download, e também um link do audiobook desse conto no YouTube. Caso vocês tiverem um interesse de escutar a história antes de ler, eu acho que isso é uma boa ideia, porque vai forçar vocês a treinarem a escuta de vocês. Mas qual é a história do Red-Headed League? The story talks about
Mr. Wilson, a stout, elderly man who has red hair. He goes to Sherlock Holmes, the famous English detective, to seek for advice. He tells Holmes and Dr. Watson, Holmes' former roommate, an incident that happened with him a couple of days ago. He tells Holmes that his assistant, Vincent, found an ad in the newspaper which was seeking to hire red hair man. This advertisement said that they would pay the red hair man well, but it didn't describe the kind of work that the hired man would be doing. Since Mr. Wilson was struggling in his pawn shop business, and upon his assistant's insistence, he decided to apply for the job. After waiting in a queue with a bunch of other red hair men, Mr. Wilson was hired. The men who hired Mr. Wilson called themselves the Red-Headed League, and they informed Mr. Wilson that he would be copying an encyclopedia. So, Mr. Wilson, every afternoon, went to the Red-Headed League's office and carried out this assignment. He did that for several weeks, and in exchange, he received £4 per week, a reasonable amount of money at that time. However, one day, Mr. Wilson arrived at the league's office and he found a sign on the door saying that the Red-Headed League has been dissolved. He did not understand what was happening because he was not warned by anyone about that. He talked with the landlord and asked him if he knew Duncan Ross, a man who was the manager of the Red-Headed League. The landlord did not recognize the name, but he told Mr. Wilson that he remembered a red hair man. So Mr. Wilson was very frustrated because of the reduction in his income, and he decided to seek Holmes' help or Holmes' aid to find out what had happened. And this is a
short introduction to the story. Então, pessoal, o que eu falei basicamente aqui? Então, esse conto conta a história do Mr. Wilson, né? O Mr. Wilson, ele era um homem gordinho, né? Que tinha uma idade mais já avançada. E um dia ele decidiu procurar o Sherlock Holmes, porque ele queria saber o que Sherlock Holmes achava de uma situação que aconteceu com ele recentemente. Ele descreve não só para Holmes, mas também para Watson, que era um ex-companheiro de quarto do Sherlock Holmes e também um parceiro do Holmes quando ele tentava solucionar determinados crimes, que um dia o assistente dele achou um anúncio no jornal, e esse anúncio estava procurando pessoas com cabelo vermelho, e eles estavam na verdade querendo contratar essas pessoas para fazer um serviço, mas eles não descreveram que serviço eles iriam fazer, essas pessoas de cabelo vermelho. Como o Mr. Wilson ele tinha uma loja de penhores e ele não estava tendo lucro significativo durante alguns meses já, e além da insistência desse assistente dele, ele decidiu na verdade tentar trabalhar ou ver qual era o que esse trabalho, né? Qual era esse trabalho? Então ele aplicou, né? Para esse trabalho ele teve que esperar numa fila com diversos outros homens que tinham cabelo vermelho, e no final do dia ele é contratado. Os homens que contrataram ele se autodenominaram a Liga dos Cabeças Vermelhas, e eles informaram ao Sr. Wilson que o trabalho dele seria fazer uma cópia de uma enciclopédia. Então, toda tarde, o Sr. Wilson ele tinha que ir para esse escritório da Liga dos Cabeças Vermelhas para fazer a cópia dessa enciclopédia. E ele fez isso por diversas semanas. Em troca desse trabalho que ele estava executando, ele recebeu uma quantia de 4 libras por semana. E essa quantia, na verdade, era bem significativa para aquela época. Entretanto, um dia o Mr. Wilson ele chegou no escritório e ele viu uma placazinha informando que a Liga dos Cabeças Vermelhas foi dissolvida. Ele achou aquilo estranho porque ninguém informou para ele nada antes. Então ele procurou o locatário do estabelecimento e ele perguntou a esse rapaz se ele conhecia o Duncan Ross, que ele era a pessoa, ele era o administrador da Liga dos Cabeças Vermelhas. E o locador, né? O landlord, a pessoa que na verdade aluga o estabelecimento para outra pessoa, ele falou que ele nunca escutou esse nome antes, mas ele lembra de uma pessoa com cabelo vermelho. Então, o Sr. Wilson, como ele viu a renda dele abaixando, ele decidiu procurar o Sherlock Holmes para ver se ele conseguia solucionar esse mistério. E isso é basicamente, pessoal, uma breve introdução à história do The Red-Headed League, ou a Liga dos Cabeças Vermelhas.
Como é que eu acho e para quais tipos de pessoa eu acho que esse livro seria interessante? Eu acho que para aquelas pessoas que estão começando no inglês e querem um desafio, né? E para pessoas que também têm um inglês intermediário. Como esse conto ele é disponível em audiobook aqui no YouTube, acho que a melhor maneira, da melhor estratégia de como você deve ler isso seria primeiro escutar o áudio para você justamente focar o seu ouvido, treinar ele. Claro que vai ser difícil, mas e depois você pode ler a história. Você vê que quando você lê a história vai ser uma coisa fácil, talvez fácil para você, talvez não por causa do vocabulário, mas é um livro fácil de ler, né? Mas a escuta é uma coisa difícil. Então essa é a minha sugestão: escutar, depois você lê. Basicamente é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, baixa o e-book grátis que eu vou deixar na descrição desse vídeo e até a próxima. Um abraço.